Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nosso irmão Barbosa, que fará a leitura de harmonização e prece inicial. Ok, Onara. Boa noite a todos. Livro Lampadario Espírita, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Não estás a sós. Chegas de coração angustiado e podes constatar a alegria de todos enquanto choras. Permaneces com a alma em aflição e verificas o sorriso alheio, construindo felicidade como se zombasse da tua dor. Partes conduzindo a agonia, que se demora esmagando teu peito, enquanto tagarelice de muitos atesta que somente tua alma está tomada pela paixão. Não te enganes, porém, a dor que te constringe não é apenas tua. A lágrima que escorre por tua face não é solitária no círculo em que permaneces. Choram também outros olhos e sofrem outros corações, que, no entanto, são obrigados a sorrir. Eles, os alegres infelizes, caminham a sós. Tem tudo a se transformar em nada, e no tumulto não dispõe de amor nenhum. Em ti, porém, o panorama é diferente. Há luz no teu céu escuro e esperança na tua desdita. Sabes que todas as dores nasceram ontem e conheces que hoje inicias a edificação do ditoso porvir. Indaga daqueles que ontem sofreram. Pergunta aos que experimentaram aflições nos dias que já se foram. Inquire os corações solitários que caminhavam em abandono. Se indica junto às viúvas crucificadas na saudade. Sonda a alma das mães que fecharam os olhos dos filhinhos amados. Interroga os seres que foram ultrajados e guardaram postura. Qual o tributo com que a vida respondeu à sua agonia resignada? A sua inominável aflição coroada de esperança em nosso Pai. E eles responderão, concordes, e uma só voz: lutar é sofrer. Sofrer é libertar-se. Vê-los agora ditosos e robustos, amadurecidos e confiantes, sorrindo, com os olhos fitos na grande luz que há 2000 anos rompe estradas claras do mundo. E compreenderás que Jesus está contigo em silêncio, invisível e compassivo, mas não ausente nem distante, ajudando-te na sublime escalada no rumo da imortalidade, como teu companheiro, sem nunca te deixar a sós. E agora, meus irmãos e irmãs, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui levando sua palavra a todos que nos escutam e assistem. Agradecer também a espiritualidade amiga que nos ampara e intui. E que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Barbosa. E depois dessa tocante leitura e prece, nos sentimos harmonizados e com a presença de Jesus em nossos lares. Através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura do Evangelho no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Item 4. Infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares, que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um leito pequeno e pobre, sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar
que peçam assistência. Irandi, você pode nos dar uma interpretação sobre esse parágrafo? Boa noite, Ionara. Boa noite a todos. Com certeza, vamos lá. Um ponto que demonstra a evolução da humanidade é esse referente a calamidades que atingem um grande número de pessoas. Nós temos assistido aí ao longo dos anos o tamanho da solidariedade do povo em vários países, procurando ajudar de alguma forma aqueles que sofrem desses desastres. Há realmente uma comoção popular. Vimos isso ainda há pouco no Brasil com a enchente que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. Mas percebemos também que esse estado de solidariedade ele vai perdendo a intensidade à medida que o tempo passa. E vão sendo esquecidos esses momentos. Todos voltam à rotina e nem ficam sabendo sobre o tamanho do estrago que ocorreu naquela localidade e o que ocorreu com a população mais desfavorecida. Esse esquecimento é natural, né? Isso não invalida o que foi feito por todos nós, pelos nossos irmãos de vários países, né, das localidades aqui do Brasil. E é sobre esse tema, né, que o Evangelho de hoje nos chama a atenção e que nós vamos procurar a perceber, que é esse aonde tem os pequenos desastres. Esse é o tema que nós precisamos prestar atenção, muita atenção nesse Evangelho. Ele diz, né, que é na percepção daqueles que ocultamente passam pelas necessidades que a verdadeira generosidade chega até eles. O grande desastre chama a atenção, mas os pequenos desastres que ocorrem diariamente, esses necessitamos de aguçada observação para que possamos socorrer os envolvidos. E essa situação existe aos montes, e é bem debaixo dos nossos narizes, e não percebemos. Veremos então, a partir de agora, né, com a leitura e explanação desse Evangelho, um dentre os milhares de exemplos que temos de como devemos agir. Devemos prestar bastante atenção, porque é um Evangelho muito elucidativo. Ele é didático para quem gosta, está disposto e quer fazer a caridade. E dando, então, continuidade à leitura do nosso Evangelho, ele diz assim: quem é esta mulher de ar distinto, de trajes tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, ou seja, o vão da casa que fica entre o forro e o telhado, é o sótão, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, brilha a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. Silvia, o que você pode nos dizer sobre esse parágrafo? Boa noite, Irandi, boa noite a todos, meus amigos. Bom, vamos começar pelo capítulo do Evangelho, que ele é belíssimo, esse capítulo. Então vamos prestar bem atenção. E aqui nós temos a visita de uma mulher bondosa e sua filha a uma família em um momento de fragilidade. E vejam como é bonito. A mãe levou a filha para aprender na prática, com o exemplo. Isso é lindo, não é mesmo? Nos fala também da caridade em ação. E a chegada da mulher transforma o ambiente, trazendo esperança, alívio e alegria, porque eles sabem que nada faltará, pois ela sempre está por perto, ajudando-os. A fome dói
E nesse momento, a família sabe que serão alimentados. E a delicadeza da mulher preserva a dignidade da família em aceitarem a ajuda, sem constrangimento, sem ter vergonha, pois sabem que não serão humilhados. É a relação de confiança e admiração que a mulher conquistou na família. Minha gente, é a caridade silenciosa, sem necessidade de espalhar para as redes sociais. É uma mulher que tem uma posição social privilegiada, mas com muita humildade e simplicidade. Ela nos passa compaixão e cuidado com o sofrimento da família, oferecendo conforto emocional e apoio moral. Ela dedica-se a ajudar os necessitados, combatendo a miséria com compaixão, discrição e respeito. Sua atitude inspira admiração e serve como exemplo de amor ao próximo. Esse evangelho, pessoal, nos serve como um convite à reflexão sobre a importância da compaixão, da ajuda ao próximo e da luta contra a pobreza. Nos fala também sobre simplicidade, humildade e respeito. A mulher do texto inspira-nos a agir com amor e solidariedade. Vou contar uma coisa para vocês. Eu e o Irandi conhecemos uma família com um filho de 6 anos. Eles passaram muitas dificuldades. E o garoto nos contou que tinha uma senhora que chegava na casa dele e levava comida, salgadinhos, doces, bolos, roupas, e também pagava a conta de luz deles. Era uma senhora muito parecida com essa da história. Era um anjo na vida deles e sempre chegava quando estavam precisando. Isso é Deus agindo, colocando pessoas boas em nossas vidas, não somente para nos ajudar com o material, com o alimento, mas também nos dar uma palavra amiga, anjos que nos emprestam os ouvidos em momentos tão delicados, aqueles momentos que nós precisamos somente falar. Temos fome de alimentos e fome de atenção. E por último, ao fazer caridade, vamos lembrar da elegância dessa senhora na simplicidade e na humildade. E agora eu vou dar continuidade na leitura do Evangelho. O pai está no hospital e enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, à boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Barbosa, o que você pode nos dizer desse trecho? É lindo, não é? A atitude dessa senhora. Esse texto, Silvia, ele destaca a importância, né, da solidariedade e da ajuda ao próximo em momentos de necessidades, ressaltando o papel fundamental dessa senhora, que é uma figura altruísta, que apoia e cuida de uma família com dificuldades. Aprendemos com esse exemplo que o Evangelho nos traz como fazer a verdadeira caridade. Ela não é apenas dar alimentos, mas cuidar das pessoas que estão doentes, feridas, sem nenhum receio. Essa é a verdadeira caridade, porque apenas alimentar o corpo sem acolhimento é muito válido, mas acompanhar o processo da necessidade das pessoas e auxiliá-las é outra coisa.
Você vê que essa senhora, além de auxiliar a família aí, ela ainda vai ao hospital confortar o pai e dar notícia de como a família está, né? Isso é muito importante. A solidariedade em grau máximo. Isso traz segurança às pessoas que são ajudadas. Tranquiliza a mente e o coração deles. Eles sentem que tem alguém por eles. É Deus na figura do anjo encarnado que os auxilia. Você vê que essas crianças, essas pessoas que estão lá, não se sentem envergonhados, né, com o que ela leva para eles. Pelo contrário, eles ficam alegres, ficam à vontade com ela. Então isso é muito importante. A gente, quando fizer alguma coisa por outro, não deixar que eles fiquem constrangidos. Deixar eles à vontade, tentar ao máximo, deixar eles tranquilos. Hoje nós vemos que há muita solidariedade quando acontece alguma tragédia de grandes proporções, como, por exemplo, agora, ultimamente, né, no Rio Grande do Sul. No entanto, se olharmos ao nosso redor, existem tragédias acontecendo diariamente com pessoas próximas a nós. Pessoas com fome, doentes do espírito e do corpo, sem moradia, dormindo ao relento, né? Precisamos estar atentos para aprendermos com o Evangelho de hoje, agirmos da mesma forma como age essa mulher do texto. Nós temos condições de assim fazer e levarmos Jesus até esses corações, não só com palavras, mas com atos. Barbosa, você me permite sim. Um comentário aqui? Claro, fique à vontade. Sabe, às vezes nós pensamos que um simples copo de leite é pouco e não damos, não oferecemos à pessoa. Nós temos a mania, o costume, né, de focarmos no macro e não fazemos nem o mínimo. Nós esquecemos que o que importa é ajudar de coração. E quem tem o hábito de participar de algum grupo de distribuição de alimentos sabe o quanto nos faz bem. Saímos com a alma levinha e o coração quentinho. Eu sei, Barbosa, que você participa de um e você sabe que isso é verdade, né? Distribuir, isso faz muito bem para a gente. Pois é, Silvia. Para quem nada tem, aquilo que para nós é pouco, para eles é muito. Para eles é muito. Como seria bom se todos nós fizéssemos o que essa senhora fez com essas pessoas? Iríamos transformar o mundo inteiro. Ele seria bem diferente se agíssemos de forma solidária. A solidariedade, ela nunca poderá deixar de existir entre os homens. Aprendamos com o Evangelho de hoje. Vamos modificar a nossa vida, agindo como Jesus nos ensinou. E dando continuidade à leitura do Evangelho, diz o seguinte: no canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Paulinho, você pode nos explicar esse lindo trecho do Evangelho? Com certeza, Barbosa. De hoje? Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste. Vejamos, meus amigos, como é maravilhoso fazer o bem, praticar a caridade, como o texto nos se refere. E a chegada dessa bondosa senhora, com a carruagem cheia de itens, que irá beneficiar a todos aqueles que necessitam. E que alegria! Essa senhora não lhes pergunta qual sua crença ou opinião, ou o que fizeram por estar nessa ou naquela situação. Acredita que todos são seus irmãos e que são criação divina como ela, que todos necessitam de atenção e cuidado,
Com a sua disponibilidade e carinho, oferece sentimentos de emoção e alegria. Assim cumpre o seu dever. Não importa onde veio, qual sua condição, quem é, o que faz, porque se dedica a essas tarefas benditas da caridade. Nada disso interessa. Para eles é um anjo consolador em trabalho de benevolência, respeito, carinho e amor. Não importando a ela ainda quem são, se são católicos, protestantes, judeus, espíritas, simplesmente auxilia em cumprimento daquilo que Jesus nos ensinou: amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo o que queremos que ele nos faça. Faz o bem sem ostentação, compartilha sua generosidade aos menos afortunados, acolhe aqueles que estão perdidos e injustiçados. Essa história nos faz crer que temos como dever em nosso coração a necessidade de fazer o bem todos os dias, não só levando o alimento, mas também a consolação. Seja ele um amigo, um parente, um desconhecido, até mesmo um inimigo, ou a pessoa a qual não temos afinidade. Como disse no texto, somos todos iguais perante a lei de Deus. Um exemplo. Há alguns anos iniciamos não só o aprendizado em estudo, mas na verdadeira ação do bem, fazendo visitações a entidades beneficentes, como orfanatos, casas de apoio, asilos, hospitais, saindo às ruas para atendimentos aos nossos irmãos moradores de rua. Se vão mais de 40 anos buscando fazer nossa parte, doando daquilo que recebemos de nosso Pai, de amor e misericórdia, a vida. Trabalhar na Seara de Jesus nos eleva, nos transforma, embeleza nossos sentimentos e nos faz seguir na busca incessante do progresso moral e espiritual. Dando continuidade à leitura do Evangelho, vamos lá. Porque se faz acompanhar da filha, para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que des a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe, verdadeiramente cristã, prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita? Que importa? Ionara, você pode nos explicar esse lindo trecho do texto do Evangelho? Pois não, Paulinho. Vamos lá então. Que importante lição nos traz esse Evangelho. A mãe, ao fazer caridade, ela leva a filha junto para que observe, aprenda. Mais do que falar, ela demonstra com ação. Mas a filha é dado o direito de observar, de acolher, de oferecer sua caridade de muitas maneiras. A doação material é feita pela mãe, pois sendo ainda muito jovem a menina, nada tem de seu. Nada sacrificaria em favor do outro. A benfeitora continuaria sendo a mãe. Devemos ser assim, fazer mais do que apenas falar, sermos exemplo de caridade e quando nada material tivermos para ofertar, ainda assim, muito podemos fazer, nos doando em preces, oferecendo nosso trabalho, sendo ombro amigo, bom ouvinte, uma palavra quando necessário e levando sempre a mensagem que Jesus nos ensinou, sempre seguindo as leis divinas, a lei do amor. Se faz importante sempre lembrar que somos todos irmãos, que pouco importa a religião ou credo de cada um. Não se leva em conta a religião de quem oferece e nem mesmo de quem precisa. O que nos une deve ser maior do que tudo isso. Devemos estar unidos apenas pela bondade de nosso coração, sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, notoriedade.
A verdadeira caridade, ela é feita no silêncio e na discrição. Deus, que tudo vê e tudo sabe, terá compaixão daquele que no anonimato se compadece de um irmão. Esse texto, ele me fez pensar muito sobre nossos exemplos. Nós observamos nossos pais e nossos filhos com certeza nos observam. Sempre algo de bom fica gravado na personalidade de quem observa uma boa ação. Há pouco tempo, eu tive assim uma bela oportunidade de assistir uma pessoa muito jovem da minha família, num pedido de WhatsApp, assim, no grupo da família. Ela começou a arrecadar alimentos, agasalhos e muitas outras coisas, né? Para uma mãe, uma jovem mãe sem condições de trabalhar. Me tocou muito, assim, porque eu vi a preocupação dela em levar um bolo de chocolate, porque ela conversou com a mãe, uma das crianças faria aniversário. Ela teve a delicadeza de perceber que havia vidros nas janelas quebrados. Ela improvisou para conter o frio mais urgente. E o mais bonito de tudo foi que ela falou que precisava de alguém para ajudar a levar tudo. E daí foi aquela comoção no grupo, né? Todo mundo querendo ir. Daí ela falou, uma pessoa só. Não é festa, gente. Eu quero calma para conversar com a mãe, dar atenção para as crianças e não constranger ninguém. Isso me emociona bastante porque são exemplos da minha família. E essa pessoa muito jovem da família, ela vive num mundo totalmente diferente. Ela não passa por essas necessidades. Mas ela teve essa delicadeza de perceber as necessidades dessa mãe. Isso traz assim um calor muito grande para o coração da gente, aquece assim nossa alma, porque a gente vê que o que meus pais plantaram lá atrás ainda continua reverberando até os dias de hoje, até os mais jovens da família. E eu queria falar que mais do que nos preocuparmos em fazer o bem, a gente tem que se preocupar em como fazer o bem, sem humilhar o outro ou tentar se promover sobre a dor alheia, como fez a senhora que acabamos de citar, né? Discrição, é isso. E agora, dando continuidade, eu vou ler o último parágrafo do item 4. Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe a casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém, falava assim Jesus. Aina, você pode nos explicar esse exemplo de humildade desta mulher, por favor? Boa noite a todos. Posso, Ionara? Quando a mulher reconheceu a sua benfeitora e essa lhe fez o sinal de silêncio, era para não falar a ninguém, que essa seria a sua benfeitora. Aí está verdadeiramente o que Jesus dizia, não diga a ninguém, ou seja, o que a vossa mão esquerda dá, que a vossa mão direita não saiba. A verdadeira intenção é agradarmos a Deus, porque Deus é amor. A verdadeira caridade é dessa maneira. Você não tem que estar anunciando aos quatro ventos o que fez. Muito bonito esse evangelho. Ionara, passo a palavra para você agora. Obrigada, Aina. Então, bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso evangelho e eu peço ao nosso irmão Paulinho que faça a prece final e fluidificação das águas. Vamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos irmãos de luz que nos auxiliam nesse trabalho bendito do Evangelho, pedindo que nos agrecie com sua bênção, com a sua luz, nos envolvendo sempre no amor, na caridade e na bondade. Pedimos aos nossos espíritos que possam fluidificar a água que servirá como bálsamo de luz e de amor, de fraternidade e de bondade para a continuidade de nossa tarefa bendita que Deus nos concedeu. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Paulinho.
Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.